O tema do nosso trabalho é aplicações envolvendo transferência simultânea de massa, calor e quantidade de movimento. Aqui tem uma imagem de uma secadora de grãos industrial, que é um dos exemplos que é bem utilizado quando se fala sobre momentos em que ocorrem as três transferências, os três fenômenos no caso. Os três fenômenos são a transferência de massa, que seria o movimento de espécies químicas por gradiente de concentração, difusão mais convecção mássica. A transferência de calor, que é o movimento da energia térmica, que ocorre por condução, convecção ou radiação. E a quantidade de movimentos, que é mais a parte da mecânica dos fluidos, que seria o escoamento, a viscosidade, arraste e perda de carga, quando é sistemas que não são ideais, que seria todos, no caso, na vida real. Por que a gente deve considerar os três? Para, bom, saber o projeto correto dos equipamentos, né? O jeito ideal dele ser, porque a massa, o calor e a quantidade de movimento, eles juntos vão determinar o tamanho, o que pode ocorrer dentro, as quedas de pressão, o consumo de energia, que é algo bem importante, né? Porque não adianta gastar muita energia para produzir algo. Para previsão realista do processo, que bom, vai ajudar você a entender exatamente o que vai acontecer, o quanto o equipamento pode esquentar, o quanto precisa resfriar. E essas taxas de aquecimento e resfriamento, elas ajudam a prever a evaporação e a secagem também, né? Porque se você esquentar muito o equipamento, pode ser que o fluido ou os grãos, como no caso da torre do silo, que é utilizado para secagem, pode evaporar e esquentar muito os grãos e, bom, eles acabarem ficando inutilizados. Acoplamento forte na prática. Bom, esse é o que eu acabei de explicar agora, né? Mudanças de temperatura alteram a propriedade dos fluidos. É, esse seria mais para no caso de tubulação, porque os fluidos, a viscosidade deles variam bastante conforme pressão e temperatura. Então, dependendo, ele pode ficar algo bem viscoso ou não tão viscoso. E pode ser ruim para, dependendo de cada caso que você queira. E é importante considerar os três também por causa de segurança e otimização. Se você ignorar um dos transportes, ele pode levar a subestimar quedas de pressão, superaquecer equipamentos ou prever conversões, concentrações erradas. E isso vai acabar comprometendo a segurança, o custo e a eficiência de todo o processo. Aqui a gente deu três exemplos de aplicações, mas tem muitas, que eu acho que essas seriam as mais comuns para secagem de grãos. Ela, esses fenômenos ocorrem através do o ar na secagem dos grãos, ele aquece e escoa através de leitos fixos de grãos úmidos. Então, né, o ar quente vai encontrar os grãos úmidos, aí vai acontecer a evaporação. Em torre de resfriamento, a água quente desce e o ar mais frio sobe em contracorrente. E as gotículas da água entram em contato com o ar. E em coluna de destilação, a mistura líquida ferve no refervedor, o vapor acaba subindo e o líquido desce em contracorrente. Seria o contrário da torre de resfriamento. E os componentes leves concentram no topo e pesados no fundo. Aqui tem uma imagem falando tipo qual é qual. Essa é a coluna de destilação. Aqui seria uma torre de resfriamento
E da secadora de grãos aqui estaria ela industrial, né? Mas voltando lá para o primeiro slide, estaria aqui o funcionamento dela. Ó, o resfriamento. A imagem tá meio ruim, mas acho que dá para entender. A secagem ocorre por aqui e o resfriamento aqui. Daí o ar, o quente entra e seca o grão e aqui resfria. Uhum. Aqui tem uma analogia um tanto quanto básica de que compara calor com massa. O número de Nusselt, no caso, seria meio que equivalente ao de Sherwood. O de Brent seria o número de Schmidt. O coeficiente convectivo seria o convectivo H seria equivalente ao Kc. E a força motriz, aqui é a diferença de temperatura. Aqui seria a diferença de concentração. E aqui seria aquela tabela de antes, mas com suas fórmulas, no caso, que são números adimensionais importantes. O de Reynolds é um dos mais importantes, eu acho. Porque, bom, com ele você pode saber se um fluxo é laminar ou turbulento. Aqui tem as fórmulas que vão ser usadas para resolver o exercício, que é esse aqui, que o Arthur vai resolver para nós. Agora a gente vai falar sobre as equações utilizadas dentro desse assunto. A primeira seria a quantidade de movimento, que é a equação de Navier-Stokes. A forma geral dela é essa ali no topo da folha, onde apresenta a densidade, a velocidade, viscosidade e pressão dentro da fórmula. E a equação ela prevê o escoamento, turbulência, cisalhamento e a sua equação da continuidade para a conservação de massa fluido se encontra logo abaixo. A nossa segunda equação seria a transferência de calor, que é a lei de Fourier. O calor por condução, né, que é essa equação ali logo abaixo, que é o Q igual a menos KT. E a equação de energia, que está logo abaixo dela, que é calor mais movimento, onde apresenta duas variáveis ali que a gente não chegou a ver muito, que é o termo de dissipação viscosa, que é importante para escoamentos, e o calor gerado, que é o Qzão ali, por exemplo, em reações químicas exotérmicas. A nossa outra equação seria de transferência de massa, que a gente viu bastante nas nossas aulas. É a primeira lei de Fick, que é difusão molecular, que é o JA igual a menos DAB CA, que é a difusividade vezes a nossa concentração, e a equação da continuidade dela para uma espécie química, que ela se encontra logo abaixo ali, e o nosso RA ela é a taxa de reação química que teve produção e consumo da espécie. As nossas equações simultâneas, elas estão acopladas, né? Por exemplo, em transferências simultâneas, essas equações elas têm que estar juntas, formando um sistema. A primeira seria de quantidade de movimento, que é essa ali, que a gente observa logo abaixo. A de energia também, que é de calor mais movimento. A de espécie química, que é massa mais movimento. E essas são as três equações de fenômenos de transporte usadas em secagem, catálise, destilação, evaporação, torres de resfriamento, fermentação, fluidização, combustão, absorção, membranas e cristalização. E as equações auxiliares muito usadas também é a de coeficiente de transferência de calor por convecção, que é esse Q igual a H e entre parênteses TS menos T infinito. A do coeficiente de transferência de massa por convecção, que é
Na igual a Kc, entre parênteses CaS, menos Ca infinito. O número de Nutzel é para calor, número de Sherwood, que é para massa, número de Reynolds, que é para movimento, número de Prandtl, número de Schmidt, e esses daí a gente não pode esquecer que são números adimensionais, né? Que eles permitem correlacionar calor, massa e movimento. E agora a gente tem o nosso exercício, que é um fluido próximo da água, propriedades dadas abaixo, escoa por um tubo circular de comprimento L, 1 metro e diâmetro de 0,02 metros. O escoamento é mantido por uma vazão volumétrica de 1 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo. O fluido entra com temperatura de 20 graus e a concentração de um soluto de 1 kg metro cúbico. A parede do tubo é mantida a temperatura constante de 60 graus e a concentração na parede é de zero. Parede absorvente, então. Propriedade do fluido constante e a nossa densidade é de 997 kg por metro cúbico. Viscosidade dinâmica é de 8,9 vezes 10 na menos 4 pascal segundo. Calor específico é de 4.182 joules kg Kelvin. Condutividade térmica é de 0,6 watts por metro Kelvin. Difusividade molecular do soluto é de 1 vezes 10 na menos 9 metros quadrados segundo. Agora a gente vai para nossas perguntas. E as perguntas que a gente tem seria a velocidade média e número de Reynolds, queda de pressão total ao longo do tubo, o coeficiente de transferência de calor convectivo médio e taxa de calor transferida, e o coeficiente de transferência de massa e taxa de transferência de massa do soluto para a parede. Agora no próximo a gente vai mostrar como foi resolvido o passo a passo. Aqui está a nossa resolução passo a passo, detalhada de cada situação ali que ele pediu. E agora eu vou colocar num slide onde já tem as respostas. E aqui tá nossas respostas desse exercício.